Olá, eu sou o professor Marcos Fábio e vim trabalhar com vocês aqui um pouquinho da nossa palestra, que é os desafios da sucessão familiar e seus impactos no negócio. Eu sou mestre em administração, sou sócio-diretor da Formatar Consultoria Empresarial, uma empresa que é líder no seu segmento na nossa região, lá centro-oeste de Minas, e trabalhamos com gestão há muitos anos, inclusive com muito foco em empresas familiares. Eu também sou autor do livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes. A gente escreve também uma série de artigos que está lá no nosso site e pode ser visitado no formatar.com.br. Muito bem, o nosso tema aqui hoje é falar um pouco sobre os desafios da empresa familiar. E na hora que a gente começa a pensar o que é uma empresa familiar, né, as pessoas acham que a empresa familiar é aquela empresa que tem pessoas ou parentes trabalhando. Esse é o primeiro erro. Né? Se a gente for olhar um autor que versa sobre isso, que é o Pedro Boiadache, em seu livro falando Família S.A., ele fala disso aqui, olha a definição dele: toda organização na qual uma ou poucas famílias concentram o poder de decisão envolvendo o controle da sociedade e eventualmente podem não participar da gestão. Quando a gente pega esse conceito aqui, a gente vai entender que quase todas as empresas são empresas familiares. Não são familiares as empresas de governo, aquelas empresas de capital pulverizado, não é isso? Então, na hora que a gente vai olhar, a empresa familiar não é só aquela empresa pequenininha que está lá o pai, a mãe, o primo, o tio, não. Nós temos muitas empresas familiares cujo controle acionário está na mão de uma família, por exemplo, né? E aí, o que eu vim discutir com vocês aqui é sobre um tema muito interessante, né? Trabalho em uma empresa familiar. O que significa isso? O que significa trabalho em uma empresa familiar? Eu vou parafrasear aqui o Marlon Amaral, que é o nosso sócio, que também lida com isso. Ele também é um dos pais desse processo que a gente faz na empresa, que ele faz uma coisa muito interessante. Ele começa a buscar as raízes da palavra trabalho em uma empresa familiar, segundo o dicionário etimológico da palavra. E olha para você ver que interessante. De onde vem, por exemplo, trabalho? Trabalho vem de tripalium, e na verdade significa instrumento de tortura. Era um instrumento de tortura utilizado lá pelos antigos, né? Eram 3 paus e aí você colocava a pessoa que ia lardir em fogo, né? Então quando falava assim, eu vou te colocar no trabalho, era te colocar na tortura. E vamos pensar assim um pouco assim? Já notou como você chega em casa às vezes do trabalho? Você chega assim, ó, né? Chega com aquela cara amarrada. Aí seu filho fala assim, nossa, quando você estava trabalhando? Né? Porque o trabalho estressa, né? Então o trabalho é tortura, não é isso muitas das vezes? Muito bem, então se a gente entende o trabalho como tortura, vamos começar a pensar no segundo, numa empresa. O que é o conceito de empresa? Vamos só lembrar lá das organizações tradicionais, ou melhor, vamos lembrar do modelo de empresa que a gente via até nos filmes antigos, lembra lá? Aquele galpão alto, com aquele telhado parecendo uma serrinha assim, as janelas lá no alto. Por que era aquilo? Porque quem trabalhava antigamente era escravo. Os senhores de engenho, os senhores feudais trabalhavam, não lembra? Né? Naquelas novelas aparece sempre a pessoa bem vestida e os escravos trabalhando. Quem trabalhava na Europa eram os presos. Então, se os presos trabalhavam, eles tinham que ficar presos. Por isso que ficava empresa. Quando você começa a pensar no modelo de empresa, né? A pessoa lá presa, a pessoa lá, né, trabalhando para poder pagar lá a sua dívida com a sociedade, você tinha lá todo aquele ambiente para deixar literalmente a pessoa presa. Então, trabalho, tortura, empresa, prisão. E aí, na hora que a gente vem para o conceito de familiar, familiar vem de família, e família, segundo o dicionário etimológico da palavra, vem de famulus, que na verdade é reunião de escravos. Vamos entender um pouquinho disso. Né? Essa coisa de todo mundo junto, comer ao redor, isso é coisa de senzala. Né? Se a gente parar, né, para pensar nas imagens antigamente da família, estava lá o patriarca, tudo longe, aquela coisa toda, né? Você não tinha muito esse conceito de família. O conceito de família que veio das pessoas unidas ao redor da mesa, isso veio depois, veio com os escravos, veio com a revolução lá da burguesia e por aí afora. Né? Mas na hora que você pensa nisso então, olha o conceito, trabalho numa empresa familiar. Faço parte de um grupo de escravos sendo torturado na prisão. Tá bom ou querem mais? Parece engraçado, né? Mas na hora que a gente pensa nesse conceito, nesse contexto, a gente conversa muito com filhos, a gente conversa muito com pais, a gente conversa com funcionários.
E realmente o que acaba acontecendo é isso. A sensação de que os funcionários são escravos, a sensação de que os filhos estão sendo torturados, que os pais são os grandes capitães e por aí afora, né, os grandes generais, ou por aí afora dessa forma. Mas vamos só lembrar como é que era a escala antigamente, como é que era a hierarquia da Casa Grande, da senzala, não era assim, ó? Eu tinha o coronel, né, os coronéis antigamente, tinha o capataz, o feitor e os escravos, não é isso? Ou não? E agora vamos começar a pensar como que é hoje na nossa hierarquia. No lugar do coronel, do capataz, do feitor e dos escravos, entrou quem? Bom, o diretor, entrou o gerente, o encarregado e os colaboradores, nome bonito, né, que a gente inventou. Mas a origem da empresa familiar ainda continua sendo a mesma. E é importante a gente trabalhar essa raiz. Normalmente uma empresa familiar, ela sofre de uma ausência de pensamento de negócio. Um caso muito interessante que eu vivi, vou ocultar o nome da empresa e vou ocultar a cidade também, porque senão pode ficar muito evidente. Eu fui trabalhar numa determinada cidade e conheci lá então, por causa desse trabalho, uma senhora dona de uma farmácia. E a senhora, né, bem vestida e tudo mais, mas com as marcas do trabalho em seu rosto, né, com todas as rugas do tempo, da idade, do trabalho. E aí ela me contou um caso muito interessante da sua história de vida. Ela me disse o seguinte, que a farmácia dela já foi a melhor farmácia da cidade. A farmácia cresceu, era líder de mercado e por aí afora. E que dos 3 últimos anos para cá a farmácia só vinha perdendo mercado. E eu perguntei para ela por que ela tinha montado a farmácia, fui investigar a história da família. E aí ela me contou a seguinte história, que o marido dela trabalhava num outro emprego e ele tinha o sonho de fazer medicina. E aí só tinha um jeito de fazer medicina, ele tinha que estudar. E aí então eles montaram a farmácia e ele foi se dedicar aos estudos. Estudou, se esforçou, passou em medicina e foi ficar fora durante 5 anos fazendo curso, depois mais não sei quanto tempo de residência, tempo esse em que a farmácia dela cresceu. E adivinha o que aconteceu nos últimos 3 anos? O marido se formou, já tinha voltado para a cidade, já estava começando a trabalhar, dando plantão e começando a ganhar o dinheiro. E aí o que acontece com o faturamento da empresa? Começa a cair. Coincidência ou não? Claro que não é coincidência. Quando a gente está falando de empresa familiar em que a família é dona do capital, ela não está preocupada com um negócio, ela está preocupada com alguma coisa que gere sustento para a família. À medida que cria-se uma outra fonte de sustento, esse negócio vai ficando para segundo plano. Isso não acontece só nesse caso, não. Por exemplo, quando você tem a empresa que começa a conquistar patrimônio, comprou um prédio, comprou imóveis, aí você começa a ter uma receita de aluguel tirada da empresa. Essa empresa começa a definhar e para de crescer. Então, quando nós estamos falando dessa visão bem-humorada, que é uma reunião de escravos sendo torturados, é porque a empresa familiar, ela traz conceitos da família para dentro do negócio e que muitas vezes está muito mais ligado às emoções, ao subjetivo e não ao objetivo. E a gente fica lá sempre com a escala e com a hierarquia. Então o que a gente veio fazer aqui? Queria mostrar para vocês o retrato de uma empresa familiar saudável. E para a gente falar de empresa familiar saudável, a gente precisa falar de 3 eixos que orbitam o universo familiar. Nós estamos falando de propriedade, no sentido de patrimônio, nós estamos falando da família e nós estamos falando do negócio, da empresa, do business. Então, se a gente entender que o negócio ele tem suas próprias pernas, ele tem seus objetivos próprios, ele tem que seguir a vida, e que a família tem a sua organização familiar, que ela tem que dar conta dela, e que precisa construir a propriedade ou o patrimônio, a empresa saudável é essa. Tem essas 3 partes, elas se sobrepõem, mas existe uma divisão clara entre elas. No caso que eu contei, o objetivo era familiar, formar meu marido. Depois que o marido formou, a empresa pode quebrar, percebe? Ou quantas das vezes um problema de família, um filho que não arruma emprego, um cunhado que não consegue se colocar no mercado, e você leva ele para dentro do negócio. Então você, para resolver um problema de família, você cria um problema na empresa muitas vezes. Então a gente precisa começar a entender isso. Ou então, quando o patrimônio que é formado começa a ser usado por um dos filhos, A empresa comprou um prédio, tem um apartamento, comprou um apartamento,
E aí um filho casa, usa aquele apartamento, o outro não está usando, né? Então como que se dá a utilização da propriedade? Esses 3 eixos precisam ser discutidos dentro da estratégia de gestão familiar. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, qual que é o retrato da empresa doente? Ele é parecido com o outro, só que ele é dessa forma aqui. Não existe limites entre propriedade, família e negócio. Tudo isso fica orbitando aqui num giro louco. Você não sabe onde começa a família, onde termina a família, onde começa negócio, onde termina negócio. E aí, o que vai gerando? Nós fizemos uma pesquisa junto aos nossos clientes de empresas familiares e a gente reuniu aqui algumas dores que a gente começou a prestar atenção. Isso foi uma pesquisa realizada com a gente em 2014. A família, via de regra, tem desconhecimento dos resultados econômicos da empresa. Ela tem problemas de liderança, sucessão e regras. Não existem regras claras de como acontece a sucessão. Não sabe quem é o líder. Se o líder é o cargo da família, é o pai, ou se o líder é o irmão, que é o líder da empresa. Isso se mistura, né? Falta da cultura estratégica, ou de se implementar o que se planeja, o famoso apagar de incêndios. A desorganização pelo desconhecimento ou falta de utilização do que se tem, porque na família é tudo muito acalorado, não é isso? A desintegração das áreas. Eu sou da família, teoricamente cuido do RH, mas dou pitaco em tudo, porque eu sou dono também, sou da família, não tem regra. E a falta de planejamento ou de se implementar o que se planeja. Então, essas ameaças vai fazendo com que as empresas familiares vão perdendo espaço e vão crescendo. Por isso que dificilmente a gente vê, principalmente no Brasil, pequenas empresas líderes de mercado, porque sempre deixaram a família dar o direcionamento dos negócios. O que a gente precisa entender como fato é que a desorganização de uma empresa familiar, via de regra, é o reflexo da desorganização da família. Precisam ser dadas regras. Não é quanto que o meu filho merece ganhar, é quanto eu pago no mercado por uma pessoa que faz a profissão ou a função que ele está fazendo. Não é isso? Não é porque a pessoa vai... Tem uma empresa que a gente trabalhou que o critério de aumento é vai casar, então dá aumento. Então não casa. Não é isso? Ou então, quando a gente começa a pensar, né, ou melhor dizendo, qual é a saída então para a organização da empresa familiar? A organização da empresa familiar, normalmente, via de regra, passa pela reorganização da família. E o desafio da organização da família é colocar as pessoas para conversarem. Por quê? Via de regra, nós não estamos falando do direito de família, nós estamos falando do impacto da família na empresa. Vamos entender a empresa como pessoa jurídica, é uma outra pessoa, e você está trazendo as demandas da empresa para dentro dessa pessoa. Uma outra coisa, é muito importante contar casos, né? Nessa palestra a gente conta muitos casos práticos, e eu acho importante a gente falar isso. Esse caso a gente viveu recentemente. Recebemos na empresa lá um empresário que dizia que queria blindar o seu patrimônio, queria cuidar da propriedade, porque os filhos foram fazer outra coisa. Um foi fazer, acho que contabilidade, o outro foi fazer direito, não me lembro mais agora a profissão, e que a empresa não tinha sucessor. Então ele tinha construído um patrimônio, queria blindar, porque dali a alguns anos ele iria se aposentar e ia fechar a empresa. Aí eu fiz uma conta rápida, perguntei para ele quanto que valia o patrimônio dele. Ele falou, em torno dos 8 milhões de reais. Muito bem. E quanto vale a sua empresa? Nunca parei para fazer essa pergunta, nem para fazer essa análise. Eu pedi a ele alguns dados e fiz uma análise rápida. A empresa tinha um valor de mercado acima dos 15 milhões. Olha a ironia. Ele está tão acostumado a entender que empresa familiar morre com o dono, porque não tem sucessor, que ele não enxerga ela como patrimônio. Ele foi lá para blindar um patrimônio de 8 milhões, sendo que a empresa valia mais de 16. Então a gente precisa começar a organizar isso. Então qual que é o desafio? Tirar a empresa desse modelo. Esse modelo tem que ser empurrado para lá, e a gente tem que trazer um novo modelo, que a gente colocar isso para conversar. Normalmente esse processo inicia realmente com a conversa, o tratamento dos entes da família, o envolvimento de todas as pessoas da família, discutindo sobre o negócio. E aí o primeiro desafio, mostrar para a família os resultados do negócio. Lembra lá na tela anterior que eu disse que não se conhece? Então, alguns dias atrás nós apresentamos um diagnóstico para uma família que tem empresa há 15 anos, há 25 anos, e não conhecia os reais números do negócio. Filhos que estavam fazendo curso fora, foram fazer arquitetura, não sei o que, na hora que viram a galinha dos ovos de ouro que tinha na mão, falou, o que? Eu aqui na minha profissão e a empresa
com um patrimônio desse dando esse resultado, não tem ninguém para cuidar, peraí. Então você começa a envolver a família novamente. É isso aí. É um pouco do que nós trabalhamos nessa palestra. Eu sou o professor Marcos Fábio. Se gostou dessa introdução, saiba mais, faça contato conosco, curta a gente lá no Face. Um abraço, até a próxima.